Bom pessoal, olá a todos. Eu vou iniciar uma série de vídeos rapidinho, onde eu vou abordar um pouco uma questão histórica, sobre o Novo Testamento. Jesus antes de Jesus. Aqui eu queria colocar plural, mas eu não sei se o nome de Jesus, por terminar em S, tem plural, se seria Jesuses. Então eu vou deixar Jesus mesmo, mas vocês sabem que é plural. Cristos antes de Cristo e a construção do Novo Testamento, ok? É o tema que eu vou abordar nesse vídeo. Apesar de eu já ter abordado um pouco isso naquela minha série de vídeos, porque os judeus não aceitam Jesus como Messias. Então, primeira questão, houve um Jesus histórico? Uma das questões que sempre me abordam e intrigam é sobre o Jesus histórico. Conforme nós já vimos em outros vídeos, há um silêncio histórico acerca de Jesus. No vídeo, por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? É um dos vídeos, tá? Eu não me lembro qual exatamente. E falsificações e alterações foram feitas para tentar provar que os historiadores falaram sim de Jesus, como por exemplo o testemunho flaviano. É comum você ver as pessoas falar, Flávio Joséfo falou de Jesus. Só que a citação de Flávio Joséfo de Jesus, ela só surge no quarto século, por um pai da igreja. E no segundo século, Orígenes já tinha citado Joséfo, e ele falou que Joséfo não reconheceu que Jesus era o Messias. Então, essa historicidade de Jesus ela é baseada muitas vezes em equívocos ou alterações, como por exemplo Tácito. Tácito falou que os cristãos causaram tumulto em Roma, baderna. Só que os cristãos que Tácito está falando ali eram os cristões, era uma outra seita que tinha um nome parecido. E aí fica uma questão, se houve realmente um Jesus histórico, por que essas falsificações? E por que pessoas que poderiam ter encontrado com ele na rua, como Filon de Alexandria, por exemplo, não escreveram nada acerca de Jesus? Lembrando que Filon ia sempre a Jerusalém, que ele tinha parentes lá, e ele não escreveu que Jesus fez um tumulto no templo, nada, nem citou Jesus. Então, é estranho. E, estranhamente, a história de Jesus se assemelha com histórias de outros personagens que surgiram antes dele, seriam esses Jesuses antes de Jesus. Alguns até com o mesmo nome. Lembrando que Jesus, Yeshua e Yehoshua era um nome comum na Judéia. Então teve Jesus antes de Jesus. E mais de um, para quem não sabe. Até no livro de Atos tem um. E é bem provável que tenha sim havido um profeta da Galileia chamado Jesus. Mas é também provável que a sua história tenha sido bem diferente do que nos é narrado no Novo Testamento. Por exemplo, um dos pais da igreja falou do evangelho ebionita, de Mateus em hebraico, e esse evangelho era bem menor do que o evangelho de Mateus que nós temos na Bíblia. Então dá a impressão que muita coisa do nosso Novo Testamento foi sendo construído posteriormente. O Novo Testamento parece ser uma construção em torno desse personagem. Alguns personagens com histórias pequenas e até fantasiosas, que nem todas dá para se levar a sério, dão a impressão que a história de Jesus seria um compilado dessas histórias. E algum desses personagens tem registro histórico. Jesus não, o que é mais irônico. Você tem uma comprovação secular, da história secular desses personagens. E isto nós podemos deduzir baseados na patrística, por exemplo. Muitos pais da igreja apologistas não citaram muitas coisas dos evangelhos, o que dá a entender que eles não tinham toda essa história que nós temos hoje no Novo Testamento, senão eles teriam feito uso dessas histórias e ter feito até uma apologia melhor, digamos assim. Por exemplo, vamos ver algumas evidências internas. Algumas evidências internas nos dão a entender isso. Por exemplo, as epístolas de Paulo são anteriores aos evangelhos. Todo mundo sabe disso. E Paulo parece desconhecer a concepção virginal de Maria, da mesma forma que Justino, um pai da igreja lá do primeiro século, onde ele tem o seu famoso diálogo com Trifon, o judeu, ele também não cita o nascimento virginal de Jesus, sendo que ele poderia ter feito uso. Olha, Mateus disse em seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus nasceu de uma virgem, etc, etc, etc. Mas ele não faz isso. E Paulo, por exemplo, em Romanos, ele fala assim, acerca de seu filho, Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, a biologia, ou seja, segundo o sangue, e foi declarado filho de Deus. Paulo não falou que ele foi gerado como filho de Deus, falou que ele foi declarado em poder segundo o Espírito da santificação. Vocês notaram? Então dá a impressão que Paulo desconhecia essa história de nascimento virginal. E o que nós podemos deduzir é que essa concepção foi uma adição posterior aos evangelhos, baseado nisso que nós temos, ok? E se quisermos chegar o mais próximo de um Jesus histórico, nós temos que primeiro analisar os Jesuses antes de Jesus, para sabermos o que pode ter sido tomado deles, da história deles, e adicionado ao Jesus histórico, fazer uma separação, o joio e o trigo. Olha, isso aqui está muito igual ao Evangelho, então com certeza alguém colocou lá, porque isso aqui já foi feito por outro Jesus antes de Jesus, ou alguma confusão, correto?
O padre Paulo Ricardo, por exemplo, ele disse certa vez que os evangelhos passavam por uma avaliação do padre que dizia se tratava de Jesus ou não. É no vídeo A Bíblia é Fruto da Igreja. Vocês podem ver no YouTube, esse vídeo viralizou uma época. O padre Paulo explica, não, porque o bispo ia lá alguém com o evangelho falando de Jesus, o bispo ouvia. Aí ele falava, não, isso aí não é Jesus não, pode descartar. Então era mais ou menos assim. Porque Jesus e Yehoshu era um nome comum na época, que nem eu já mencionei ali em cima. Até para quem não sabe, uma curiosidade, até o Barrabás chamava Jesus Barrabás. E nem todos os segmentos e seitas do primeiro século pregavam o mesmo Jesus dos cristãos, o que nós temos hoje na Bíblia. Por isso que tinha que ter essa separação aqui, ó, que o padre Paulo Ricardo falou no vídeo. Porque às vezes alguém chegava lá, padre, aqui eu estou com o evangelho aqui de Jesus. O padre ouvia e falava, não filho, isso aí não é Jesus, é um outro Jesus que vocês estão confundindo. Então, por mais que seja difícil para alguns, até para as pessoas que têm sua crença religiosa, é difícil aceitar, mas é verdade, havia mais personagens com o mesmo nome no primeiro século. O livro de Atos fala lá de um falso mago chamado Jesus, o Barrabás chamava Jesus, o Talmud fala de algum Jesus, Josefa falou de outro Jesus, então eram muitos personagens com o mesmo nome, e as histórias desses personagens são parecidas com a história do Jesus da Bíblia, o que dá a entender que o Jesus da Bíblia foi construído tomando-se como base esses personagens históricos, ok? E no primeiro século, seitas ferviam na Judéia. Ebionitas, nazarenos, essênios, docetas, mandeus. Os mandeus não era esse nome, tá? Eu coloquei só para vocês saberem que eram seguidores de João Batista. Gnósticos, etc. Aqui, ó. Aqui é uma das tabelinhas que mostra todas essas seitas, ó. Nazarenos, joanitas é os mandeus de hoje, tá? Os seguidores de João Batista, ó, que gerou os mandeus. Dualistas eram os que pregavam a dualidade, ó, como os maniqueus e os paulicianistas. Tinha aqui os nazarenos, tinha aqui os ofitas, os messalinos, os setianos, os nacenos, borboritas, os valentinistas e os priscilianistas. Aqui, por exemplo, os que acreditavam que Jesus era um homem, por exemplo, você tem docetismo, o monolicismo, apolinarismo, eutiquianismo, monotelismo. E os que achavam que Jesus era o Deus, você tem o arianismo, o monarquianismo, o nestorianismo, o adocismo, o modalismo e o patripacionismo. Então você vê, não tinha só uma seita e não tinha só uma fé cristã, como a maioria dos cristãos pensam, principalmente os evangélicos. Eles compram uma Bíblia, eles acham que era tudo a mesma coisa. Todo mundo pregava Jesus e a fé foi se espalhando assim numa boa. Todo mundo é cristão, Paulo está pregando, Pedro, todo mundo prega o mesmo Jesus. É mentira. Vocês podem ver aqui, ó, arianismo, docetismo, gnosticismo, pelagianismo. Tanto que o próprio Paulo fala lá em Coríntios, né, que haviam muitas divisões, né? Ele fala, nós pregamos o mesmo Cristo, eu não quero que haja divisões entre vós, porque uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, porque isso já havia no primeiro século. Muitos podem não gostar aqui nesse vídeo e falar, não é mentira, mas está na própria Bíblia de vocês, ok? Porque a opressão romana gerava no povo um espírito apocalíptico e a crença de que já havia chegado o fim dos dias. E muitos candidatos a Messias surgiram nesse período. O próprio livro de Atos relata alguns, assim como Joséfo, Filão, dentre outros. Dentre eles nós temos os mais populares, Apolônio de Tiana, Simão Mago, Simão de Pérea, João Batista. João Batista. Os seguidores de João Batista diziam que ele era o Messias, não Jesus. Eles nem sabiam direito acerca de Jesus. João Batista era mais um rival de Jesus do que o que o Novo Testamento mostra, como alguém que submisso a ele, né, como se fosse seu discípulo. A história secular mostra o oposto. Por isso os apócrifos relatam muitos Jesuses diferentes. Inclusive aqui eu escrevi errado, vocês perdoem aqui. Às vezes quando eu escrevo correndo eu troco as letrinhas. Porque não eram o mesmo. O próprio Evangelho de João, se você pegar na Bíblia como nós temos hoje, ele parece diferente, né, o Jesus que ele relata dos sinóticos. Por exemplo, aqui segundo Lucas e Mateus, Jesus não permitiu nem ser chamado de bom. Ele fala, ó, ninguém é bom, só tem um que é bom, que é Deus. O que ele quer dizer aqui? Eu não sou Deus, bom é Deus, eu não sou Deus, tá? Sou só um profeta. Quando você chega no quarto evangelho já muda, ó. Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, eu sou o Pai e o Pai está em mim, eu estou no Pai. Quer dizer, você nota uma diferença entre o que João relata e o que os evangelhos sinóticos relatam, que dá a impressão que não é do mesmo Jesus que eles estão falando. O Jesus dos sinóticos é mais humano, já o Jesus de João, ele é mais divino, ele já é o próprio Deus. Então tem essa diferenciação, ok? Então vamos analisar alguns personagens que podem ter servido de base para a construção em torno de Jesus. Só lembrando que eu vou fazer esse vídeo em partes, tá? E eu vou começar agora com os Yeshuas do Talmud,
ou os Jesuses do Talmud. Talmud, para quem não sabe, é um livro sagrado dos judeus, um registro das discussões dos rabinos sobre lei, ética, costumes e história do judaísmo. É um texto fundamental para o judaísmo rabínico, contém os seguintes documentos sobre uma ou mais personagens com o nome Yeshua, Jesus, Ben Pandira e o Ben Stada. Ben Stada é filho da infiel e o Ben Pandira, eu vou mostrar no final para vocês que tem duas interpretações desse termo Pandira, ok? Vamos começar com o Yeshua Ben Stada. Aqui no Talmud, no Shabbat 104b, fala: ensina-se, Rabi Eliezer disse aos sábios, Ben Stada não trouxe a magia com ele do Egito, num corte da sua pele? Então ele trouxe do Egito uma magia num corte na sua pele. Disseram-lhe, era um tolo e não se pode trazer a prova de um tolo. Já aqui no Sanhedrin 107, diz: ensina-se para todas as outras puníveis com pena de morte, excluindo a idolatria, nós não ocultamos testemunhas. Como tratam o acusado de idolatria? Apontam uma lâmpada para ele, a câmara interna, e colocam testemunhas na câmara exterior, de modo que possam o ver e ouvir, mas este não as pôde ver ou ouvir. Disse-lhe, de uma vez que me disseste em privado, se ele disser, como podemos nós esquecer o nosso Deus no céu e praticar a idolatria? E arrepende-se, tudo bem. Se disser, esta é a nossa obrigação, que nós devemos fazer, e as testemunhas que ouvem da parte externa devem dirigir-se ao pátio a predejar. Só um detalhe aqui, pessoal. Um rapaz comentou no vídeo anterior que eu não citei algumas fontes sobre o julgamento judeu. Eu já vou deixar esse vídeo como fontes, tá? Aqui, ó, no julgamento judeu tinha que ter testemunhas, mas tem outras aqui no decorrer do vídeo, tá? E sobre aqueles 40 dias que eu falei para vocês. Continuando aqui. E assim fizeram a Ben Stada em Lude, Lida, a pouca distância de Jerusalém, e penduraram-no na véspera de Páscoa. Esses termos em vermelho que eu grifei são os termos que têm semelhanças com os evangelhos, tá? Ben Stada era Ben Padira, que segundo o entendimento desse rabino aqui, Rabi Shizda disse, o marido era Stada e o amante era Pandira. Não era o marido Papos Ben Yehudá? O nome da sua mãe era Stada. Mas não era sua mãe Miriam, cabeleireira das mulheres? Como se dizem, Pumbedita, afastou-se do seu marido. Então aqui são os dois primeiros relatos. Um outro relato do Ben Padira, só que aqui esse rabino ele entende que o Ben Padira é o Ben Stada, tá? Mas provavelmente não era o mesmo, tá? Só para deixar claro aqui. O que há sobre o Rabi Yehoshua Ben Pariashá? Bom, aqui eu não vou ler tudo, senão o vídeo vai ficar cansativo para vocês. Eles falam que o Rabi Yehoshua Ben Parashá, vocês veem que era um nome comum, ele tinha um discípulo chamado Jesus. Aí um dia eles foram num restaurante, um estaleiro lá comer, e o Yeshu, que seria o Jesus, né, o Jesus Ben Stada, ele foi desrespeitoso com a moça. E o rabino repreendeu ele e expulsou ele, um tipo de excomunhão, expulsou. Pá. Aí Yeshu se arrependeu e foi lá pedir perdão para o rabino várias vezes, e o rabino não quis aceitar. Aí um dia o rabino estava disposto a aceitar o perdão dele, mas o rabino estava fazendo uma prece, recitando o Shema, durante um momento que ele não podia ser interrompido. Aí o rabino acenou para Jesus com a mão, ele fez um sinal, só que aí Jesus não entendeu o sinal, achou que ele estava mandando ele embora, aí ele preparou um tijolo e começou a idolatrá-lo, praticou idolatria. Aí Jesus disse ao Ben Parashá, ensinaste-me que qualquer um que peque seja causa para outros pecarem, não deve ter oportunidade de arrependimento. E o mestre, o Yeshu Hanotsori, que era o Nazareno, praticava magia por causa disso e levou Israel a pecar. Então esse é o Ben Stada, ok? E mais uma citação do Ben Stada fala que na véspera de Páscoa, outra similaridade aqui com o Novo Testamento, penduraram Yeshu. Ah, Ronaldo, não é do mesmo Jesus que eles estão falando? Só uma pausinha aqui no vídeo, não, porque esses Yeshu aqui, o Ben Padira e o Ben Stada, eles são de quase um século antes de Jesus, tá? O declamador anunciara por 40 dias. Só dá um grifo aqui nesses 40 dias, porque esse era um julgamento judeu, tá? Essa é a fonte, já respondendo aqui ao comentário do rapaz no outro vídeo. Era assim um julgamento no Sinédrio, no Sanhedrin. Tinha que ter 40 dias para se condenar alguém. Então anunciaram por 40 dias vai ser apedrejado por prática de magia e por seduzir e conduzir Israel à transgressão. Qualquer um que saiba algo que possa absolver o acusado, no caso, deveria se apresentar. Mas ninguém se apresentou e penduraram-no na véspera da Páscoa. Ensina-se, e Yeshua teve 5 discípulos. Isso aqui também coincide com uma tradição oral que eu já mencionei em outros vídeos, de um rabino que falou que Jesus teve 5 discípulos, o Jesus da Bíblia. Matai, Necai, Netzer, Buni e Todá. E os 5 foram julgados em tribunal e executados, tá? Então, já respondendo aqui, essas são as fontes de um julgamento judaico.
Essa outra citação fala assim: aconteceu que o rabi Eleazar ben Damá foi mordido por uma serpente. É um outro rabino. E Jacó, que seria João, ou Jacó, ou Tiago, ou Iago, que o nome Jacó é traduzido diferente até na própria Bíblia, da vila de Serrania, o curou em nome de Yeshua ben Pandira. Ele foi lá e falou: eu te curo em nome de Yeshua, mas o rabino não permitiu não. O rabi Ismael não o permitiu. Vocês notaram como o Ben Pandira também tinham discípulos que faziam curas em seu nome? Então essas passagens no Talmud, estejam elas relacionadas entre si ou não, porque ninguém sabe, pode ser vários personagens diferentes, ou podem ser o mesmo personagem aqui que dá uma confusão danada, elas parecem que evocam os acontecimentos muito semelhantes àqueles descritos relativamente a Jesus Ben Pandira e o Jesus Nazareno da Bíblia. Aqui, ó, fiz uma tabelinha para vocês verem. Ó. Filho de Maria, os dois eram. Foi para o Egito, os dois foram. O Ben Estada para aprender magia e o da Bíblia para fugir de Herodes. Praticava magia, Jesus curava as pessoas. Então, não é a mesma coisa, mas tem uma similaridade, porque os que praticavam magias também curavam pessoas. Foi morto na véspera de Páscoa, ambos foram. Os seus discípulos curavam em seu nome. Foi pendurado. Então, são muitas similaridades. Uma notável curiosidade é que numa das passagens do Talmud, aquela primeira que eu mostrei ali, a Maria, mãe do Yeshua, é referida como cabeleireira das mulheres, que em hebraico é Megdalia, na Shaya. Talvez essa designação esteja na origem da personagem Maria Madalena do Novo Testamento. E estes personagens não são da mesma época de Jesus, eles são de pelo menos 100 anos antes. Dá um intervalo de praticamente um século. E aí, coincidência aqui entre Yeshua Ben Estada e Yeshua de Nazaré? Até o nome é o mesmo. Mas vamos ver um outro personagem agora, o Ben Pandira. O manuscrito Sefer Toldot Yeshu, o nome disso daqui em hebraico, para quem não sabe, é Livro da Genealogia de Jesus, descreve um Jesus Ben Pandira, do tempo de Asmoneus, da seguinte maneira. Aqui eu peguei o texto que descreve, tá, desse manuscrito Sefer Toldot Yeshu, e eu grifei as semelhanças com os evangelhos, tá? Só um detalhe. Esse nome aqui, ó, Sefer Toldot Yeshu, é o mesmo nome que aparece na sua Bíblia em Mateus. Você pode abrir Mateus capítulo 1, está escrito Livro da Genealogia de Jesus. Será que Mateus usou isso daqui como base para compor o seu evangelho? Fica aí para reflexão. Então vamos ler aqui as partes grifadas, vocês vão achar similaridades com o Novo Testamento, tá? Essa primeira aqui eu só grifei para mostrar o tempo que se passa isso, no tempo de Alexandre Janeu. Existiu sim um governador chamado Alexandre Janeu. Ele é, se eu não estou enganado, do ano 107 a.C., tá? Então é aí que se passa a história. Bem antes de Herodes, lá do Novo Testamento, então é uma história bem anterior. Então, no reinado de Alexandre Janeu, um inútil devasso chamado José Pandira vivia perto da casa de uma jovem chamada Maria. Ó, uma jovem, o mesmo termo, chamada Maria. Noiva de um certo homem de nome João. Aqui já não é José, é um outro personagem. Pandera seduziu Maria e ela ficou grávida, ou seja, ela adulterou. Quando João soube que sua noiva estava grávida, dirigiu-se ao preceptor Simão ben Chetá. Este aconselhou a rolar testemunhas para levar o culpado ao sinédrio. Aqui, ó, testemunhas, que nem eu falei, um julgamento judeu. Mas João, para evitar a vergonha, fugiu para longe. Entretanto, Maria deu à luz a um rapaz e chamou-o Jesus. Não é uma citação parecida com o que diz lá em Mateus? Deixa eu até abrir aqui para vocês verem, ó. Ok, eu estou abrindo aqui Mateus, eu vou colocar aqui no capítulo 1. Eu só vou diminuir aqui um pouco a tela, senão vocês não vão conseguir ver. Aqui, ó, Livro da Genealogia de Jesus Cristo. Vocês notaram que começa com o mesmo termo? Será que essa foi a fonte de Mateus? E a outra parte que eu estava lendo aqui, cadê? Maria deu à luz a um rapaz e chamou Jesus. Quer ver? Ó, e concebeu o primogênito e pôs-lhe o nome Jesus. Então, será que Mateus tomou isso daqui como base para compor o seu evangelho? Quando cresceu, o rapaz mostrava-se insolente com os magistrados do sinédrio, e as pessoas diziam: que bastardo! Simão ben Chetá disse: então, sim, este é o filho de Pandira e Maria, que era noiva de outro. Os outros disseram: portanto, ele é mesmo um bastardo, filho de uma adúltera. Publicou-se um édito expulsando-o do seu meio,
e Jesus fugiu para Galileia. Vocês notaram que esse personagem aqui, antes de Cristo, ele foi morar onde? Na Galileia, aonde morou e cresceu, né, praticamente por muitos anos. Quando também na Galileia soube que Jesus era filho legítimo, ele retornou secretamente para Jerusalém. Ora, havia uma pedra no templo. Aqui já vem uma historiazinha minha fantasiosa. Vou até pular umas partes aqui, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Havia uma pedra no templo que tinha o nome de Deus lá dentro, sagrado, e tinha 2 leões que faziam as pessoas esquecer o nome. Aí esse Jesus pegou, ele entrou lá dentro para descobrir o nome de Deus. Aí, para não esquecer o nome, ele fez um corte na coxa, escondeu o nome, escreveu o nome no papel e colocou na coxa. Quando ele saiu, ele esqueceu o nome. Aí ele só abriu o corte na coxa e ele lembrou o nome, ok? Só para não ficar muito comprido. Quem quiser, pausa aí e vê. E depois que ele saiu, né, com o nome de Deus, que tinha uma lenda que dizia que o nome de Deus dava poderes mágicos a quem o tinha, ele foi à cidade e clamou a todo mundo: não sou eu filho de uma virgem? Eu sou o filho de Deus que Isaías profetizou que viria de uma virgem. É o mesmo que você vê aqui em Mateus, ó. A profecia de Isaías, que nem é profecia aqui, ó. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho. Você viu? Ele fez a mesma coisa, o mesmo uso que esse Yeshua Ben Pandira fez, o autor de Mateus também fez. E uma curiosidade, Lucas também, no seu relato, ele fala que o Jesus começou com o livro do profeta Isaías, onde Jesus diz o mesmo, ó, de mim profetizou Isaías. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, senão eu vou pular, senão o vídeo vai ficar comprido. Deixa eu ver se é Lucas 3 ou 4. A conexão também não ajuda muito. Aqui é o batismo de João. Eu acho que é no capítulo 4. Aqui é a tentação, acho que é aqui no capítulo 4 mesmo. Aqui, ó. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele disse: então hoje começou-se a cumprir as escrituras em vossos ouvidos. Ou seja, a escritura de Isaías. É o mesmo padrão que você vê aqui no Yeshua Ben Pandira. Ó, Isaías profetizou de mim. Só que a diferença, esse aqui é com 1 século de diferença do Jesus da Bíblia. Coincidência? E os que ouviam diziam: mostra-nos um sinal. Levaram-lhe ossos de um morto, e ele devolveu a vida. Jesus não ressuscitou pessoas, segundo o Novo Testamento? Restaurando-lhe tendões, carne e pele. Levaram-lhe o leproso, e ele curou o leproso. Jesus não curou também o leproso, lá segundo os evangelistas? E os que viram ajoelharam-se e disseram: tu és o Filho de Deus. Mas os anciãos e sábios ficaram apreensivos com a notícia, montaram uma cilada para Jesus, enviando mensageiros a Jesus e lhe disseram: os ilustres de Jerusalém chamam-te porque ouviram que és o Filho de Deus. E Jesus respondeu: ireis se me receberem tal como os escravos recebem o seu senhor. Esse Jesus Ben Pandira era arrogante. Estabelecido o acordo, Jesus dirigiu-se a Jerusalém como montado num burro e foi recebido com grande pompa. Jesus dirigiu-se a Jerusalém, só que não é o Jesus da Bíblia, montado a Jerusalém e com grande pompa. Será que não foi disso daqui que o Novo Testamento tirou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Porque o Talmud registra que um Jesus entrou em Jerusalém 1 século antes. Já o Jesus da Bíblia ninguém viu. Não tem nenhum registro histórico. E aí, como é que fica? Aí eles levaram ele para a rainha Salomé. Eu vou pular aqui um pedacinho, senão vai ficar muito comprida. Salomé não achou culpa nele. Aí, depois de um tempo, eles escolheram um para poder aprender e confrontar ele. Foi um tal de Judas, por coincidência. Então a rainha convocou uma audiência, desta vez com Judas e Jesus. Jesus começou a assim dizer: assim como diz as escrituras acerca de mim, eu vou subir ao céu para o meu Pai Celeste. Então Jesus disse que ia subir para o céu, para o Pai Celeste. No Novo Testamento não diz algo parecido, pessoal? Jesus disse para Caifás: eu sou, e vereis o Filho do Homem vindo na glória, à direita do Pai nas alturas. E aí começou uma disputa entre Jesus e Judas aqui. Aí Judas conseguiu destruir o poder lá de Jesus, que ele tocou nele, parece que era impuro, o suor tornou ele impuro. Ele perdeu os superpoderes. Aliás, essa história está mais emocionante que os Vingadores, essa história aqui. E Jesus escapou-se para fora da cidade. Não lembra o Jesus da Bíblia, que toda hora escapava no meio da multidão, quando os fariseus queriam pegar ele? Aí Jesus foi para o Jordão, ele lavou o suor, ele tornou a ficar puro. Aí ele voltou a fazer milagres. Primeiro ele fez uma pedra flutuar. Olha que coincidência. O Jesus da Bíblia não andou sobre as águas?
Aí Jesus sentou-se nessa pedra flutuando sobre as águas e pescou alguns peixes. E o que esse Jesus fez? Ele alimentou uma multidão com os peixes. Não teve um personagem no Novo Testamento que alimentou uma multidão com peixes? E aí? Será que não foi daqui que esse personagem tirou? O autor do Novo Testamento tirou a história? E quando os sábios souberam que Jesus estava novamente a exibir poderes, o Judas propôs que iria se misturar secretamente com os discípulos de Jesus. Iria se passar por um discípulo de Jesus. Jesus não teve um discípulo que o traiu chamado Judas? Aí chegou lá, Judas esperou Jesus dormir, ele cortou a carne e removeu o pergaminho. Quando chegou no dia da festa dos pães ázimos, Jesus, com a intenção de ir ao templo, recuperar a palavra secreta, ele foi lá, mas aí o Judas avisou lá aos fariseus, olha, ele está indo lá para pegar o nome de Deus de novo. Aí eles prenderam ele, e não deu tempo, ele foi capturado e preso, foi amarrado e chicoteado, ou seja, flagelado, que nem o Jesus do Novo Testamento. Colocaram-lhe uma coroa de espinho e quando ele pediu, lhe deram água de beber. Que nem Jesus. Jesus então proferiu a seguinte frase: meu Deus, por que me abandonaste? É a mesma frase que está no Novo Testamento. Coincidência? Depois foi levado ao Sinédrio, onde proferiram uma sentença de morte, e por fim ele foi apedrejado até a morte. Depois procuraram uma árvore, não encontraram, acabaram pendurando ele numa haste de um grande repolho, ou seja, um madeiro, a mesma coisa. No dia seguinte, Judas, receando que os discípulos roubassem o corpo e disseram que Jesus tinha ascendido aos céus, ele removeu da sepultura o corpo de Jesus e escondeu no jardim. Aí os discípulos de Jesus começaram a proclamar que ele tinha ascendido aos céus. Aí a rainha ficou brava, falou que ia matar todo mundo se não achasse o corpo, aí o próprio Judas entregou o corpo. Vocês notaram? Aqui terminou a história. Essa história faz um retrato muito desfavorável de um personagem chamado Jesus ben Pandira, descrevendo como inimigo dos judeus. Então, se é uma história fantasiosa ou não, não sabemos. Mas o personagem principal é um pretenso Messias que é desmascarado por um homem chamado Judas. E a grande curiosidade aqui é que essa história possui contornos semelhantes com a do Jesus Nazareno dos Evangelhos, embora com um enquadramento histórico diferente e 100 anos de diferença. Aqui, fiz uma tabelinha aqui para vocês verem. O Yeshua ben Pandira, filho de Maria, os dois. Criou-se na Galileia, os dois. Alegava que sua mãe era virgem. Curou leprosos e ressuscitou mortos. Foi chamado filho de Deus. Entrou com um jumentinho em Jerusalém num jumento e foi saudado por todo mundo. Dizia que ia subir aos céus. Escapou de Jerusalém. Alimentou uma multidão com peixes. Tinha um rival chamado Judas. Foi preso na véspera da Páscoa. Puseram-lhe uma coroa de espinho. Suas últimas palavras foram: meu Deus, por que me abandonaste? Deram-lhe vinagre para beber. Foi pendurado numa haste e os seus discípulos disseram que ele ascendeu aos céus. Coincidência? Só que essa aqui é de 100 anos antes de Cristo. Deixa eu até escrever aqui, 100 antes de Cristo. E essa é mais ou menos da época do próprio Cristo. E aí? Coincidência? Ou será que os evangelistas não tomaram essa história de Yeshua ben Pandira como base para compor os seus evangelhos? O enquadramento histórico do Sefer Told e Yeshua coloca o nascimento de Jesus ben Pandira no reinado de Alexandre Janeu. Seria entre o ano 103 e 107 a.C. e a sua morte durante o reinado de Salomé Alexandra. Seria mais ou menos entre 76 e 67 a.C. Existe, portanto, um lapso de 100 anos em relação ao tempo dos evangelhos, ou seja, ao tempo de Herodes Antipas e Pilatos, e por este raciocínio poderíamos considerar que é uma versão primitiva do Sefer Told de Yeshua antecedeu a escrita dos evangelhos. Não pode ser coincidência, por exemplo, que o evangelho de Mateus começa com a mesma frase, que deveria ser provavelmente o nome original desse evangelho, antes de ser conhecido como a gente tem hoje, Evangelho segundo Mateus. Por volta de 248 a.C., depois de Cristo, da era cristã, o apologista cristão Orígenes escreveu no seu livro Contra Celso. Olha o que Orígenes escreveu. Celso, só para quem situar primeiro, Celso era um filósofo grego que ele escreveu uma obra detonando o cristianismo, falando que era uma mistura de religiões pagãs, e Orígenes está defendendo a fé cristã contra Celso. Só que a gente não tem muito de Celso. O que a gente tem de Celso é baseado na própria defesa de Orígenes, tá? Celso, falando da mãe de Jesus, disse: quando ela estava grávida, foi expulsa pelo carpinteiro do qual estava noiva, por culpa de adultério, porque conceberam um filho de um soldado chamado Pandira. Então, só para vocês entenderem, aqui Orígenes está defendendo a fé cristã.
E ele fala de um filho de um soldado chamado Pandira. Origem estava se referindo ao livro Verdadeira Palavra, do autor romano Celso, que depreciava as fés cristãs. Esse livro foi escrito por volta de 178 e presumivelmente Celso terá baseado a frase citada por Origem 70 anos depois numa história semelhante ao do Cefé. Porque o Jesus que Celso está acusando lá no primeiro século, ou segundo século, perdão, não é o Jesus da Bíblia. Ou pelo menos ele mistura os dois personagens, porque ele fala que o Jesus da Bíblia tinha um filho, era filho de Pandira. E aí, como é que fica? Vocês notaram? Então, é muito estranho, sabe, tudo isso, com todo respeito aos cristãos, mas é. Por outro lado, tendo em conta que não se sabe a data de sua composição, a história de Jesus bem Pandira pode ter sua origem numa ridicularização dos cristãos. Então pode ser possível que alguém, para ridicularizar a fé cristã, tenha criado essa história. Já depois dos evangelhos terem sido escritos. Então seria uma hipótese até bem aceitável. Mas essa hipótese não explica uma diferença tão grande no enquadramento histórico. E aí, como é que fica? Então ela não se sustenta. Alguns acreditam que Ben Pandira é apenas um trocadilho com o termo paternos em grego, que paternos em grego é virgem. Então eles acham que Yeshua Ben Pandira seria Yeshua Ben Paternos, ou seja, Jesus filho da virgem. Por isso que seria provável que esse Pandira nem fosse um personagem real. Já outros acham que existiu mesmo um soldado romano chamado Pandira. Em outubro de 1859, durante a construção de uma ferrovia em Bibbenburg, na Alemanha, 9 lápides romanas foram descobertas por acidente. E uma da lápide tinha o nome dele aqui, ó, Tiberius Lulius Abides Pandira, de Sidon. Atualmente conservada no Museu de Hommerheim, em Bad Kreuznach, na Alemanha. Vocês perdoam, não sei falar esses nomes alemães. O Albert, me ajuda aí depois lá no grupo, Albert. Esses nomes aí é com você. Trata-se de uma lápide de um soldado chamado Tiberius Lulius Abides Pandira. A hipótese da ligação histórica desse soldado com Jesus foi levantada por James Tabor, com base na alegação de Celsus, aqui de Orígenes. Ó. Então ele deduziu que podia ser o mesmo Pandira. Mas os acadêmicos eles não consideram isso. Ela é considerada improvável pela maioria dos acadêmicos, uma vez que não havia nenhuma evidência para se apoiar que este Pandira em particular seria o mesmo lá referido por Celso. E o nome Pandira não seria um nome raro. Antes do final do século XIX havia hipótese que o nome seria raro ou mesmo fabricado. Mas posteriormente alguns acadêmicos mostraram que foi um nome usado na Judeia, especialmente comum entre soldados romanos, tá? Então o mais provável não é que houvesse mesmo um soldado, seria muito improvável que fosse o mesmo. O mais provável é que isso daqui, ó, do termo grego paternos. Jesus ben Pandira seria Jesus filho da Virgem. E para terminar esse vídeo eu vou falar agora do Flávio Joséfo. Joséfo também foi um filósofo do primeiro século, um dos mais importantes historiadores, todo mundo já sabe sobre Joséfo. E ele cita também um Jesus muito parecido, em alguns termos, com o Jesus da Bíblia, aqui na Guerra dos Judeus. Eu vou ler só o texto para terminar já o vídeo. Mas um outro portento foi ainda mais assustador. 4 anos antes da guerra, que guerra? A queda de Jerusalém. Então não é da mesma época de Jesus, ok? Quando uma cidade desfrutava de grande paz e prosperidade, um tal Jesus, não falei que era o nome comum lá na época, filho de Ananias, um rude camponês, veio à festa na qual todos os judeus costumavam erguer tabernáculos a Deus, a festa das tendas, dos tabernáculos. Ele, entrando no templo, pôs-se subitamente a gritar: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e o santuário, uma voz contra o noivo e a noiva, uma voz contra todo o povo. Depois ele percorreu as ruelas dia e noite com esse grito no lábio, e alguns dos principais cidadãos, furiosos com essas palavras de mau agouro, prenderam-no e castigaram-no duramente. Mas ele, sem uma única palavra em sua defesa ou para os ouvidos que lhe batiam, continuou com seus gritos. Os magistrados, convictos de que o homem se encontrava sob o impulso sobrenatural, o que era verdade, levaram-no ao governador romano. E apesar de flagelado até os ossos, ele não implorou misericórdia nem derramou uma lágrima sequer, gemendo entre cada chicotada, dizendo: ai de Jerusalém, ai de Jerusalém. Jesus falou isso, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, enfim. Sempre que Albino, o governador, lhe perguntava quem era, de onde vinha, por que dava aqueles gritos, ele nunca respondeu. Ele retirando-se incessantemente as suas lamentações pela cidade, até que Albino declarou que ele era um louco, que era o governador da época, e deixou ele embora. Isso aqui está na Guerra dos Judeus, que foi escrita por volta de 74, né, depois de Cristo. É a história dos judeus, desde a revolta dos Macabeus até
165, né, quando foi a destruição final de Jerusalém. Então olha que coincidência, esse Jesus de José, ele causou um tumulto no templo. Jesus da Bíblia causou um tumulto no templo. Claro que não foi o mesmo, mas os dois causaram. Esse Jesus de Joséfo foi preso e flagelado. O Jesus da Bíblia também foi preso e flagelado. O Jesus de Joséfo foi levado perante um governador romano. Aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui na tabelinha. O Jesus da Bíblia também. Ele não disse nada em sua defesa. O Jesus de Nazaré, pelo menos segundo Marcos, também não disse nada em sua defesa. E profetizou contra Jerusalém, como que profetizando sua queda. O Jesus da Bíblia também. Ok? Depois eu vou falar do Jesus de Filon, de Vespasiano, de outros personagens, então eu vou interromper aqui o vídeo para não ficar muito grande, tá? Então, por enquanto, nós temos todos esses personagens. O Yeshua bem estada, o Yeshua bem pandira e o Yeshua de José. Todos com uma similaridade ou outra com o Jesus da Bíblia. Então vão analisando aí, vocês vão tirando suas conclusões. Será que o Jesus da Bíblia realmente é tão histórico assim? Ou será que os evangelistas se basearam nessas histórias anteriores para comporem seus evangelhos? Paz a todos.